Bom, eu tô retomando aqui essa gravação agora no iPad, porque eu cliquei em algum botão aí que apagou a gravação, interrompeu a gravação anterior, né? Que eu tava fazendo ontem a respeito da mesa real e as conjunções de jogo. Então foi cortada. Aí eu tô gravando outro vídeo hoje para mim poder dar continuidade ao que foi interrompido ontem. Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês aqui, ó, a mesa real aí, né? E eu tava explicando sobre a casa 8, onde tá a foice ali, ao lado da lua e da montanha. Bom, eu estava explicando sobre isso, né? Então, se pro cartomante a foice representar cortes, rupturas, interrupções, então ali a pessoa vai ter um grande prejuízo porque caiu em conjunção com o caixão, né? Caiu na casa do caixão. E se para outro tipo de cartomante a foice representar, para mim, por exemplo, eu, Cíntia, a foice na casa do caixão, para mim, representa exumação. Então tá exumando o caixão, exumando. Para que se exuma? Para análise, para examinar, né? Para passar o pente fino ali em alguma coisa. Então, você está cavando alguma situação ali a fim de você investigar bem a fundo. Investigar mesmo, com um propósito bem definido, com uma meta, né? Então, para mim, a foice ali na casa do caixão, ela representa isso. Para mim tem a ver com isso, né? Aí eu também, eu pego e somo as cartas, né? Vai dar 18. A foice na casa do caixão vai dar o cão, né? Então tem a ver com uma pessoa, assim, do círculo de amizades bem ligada à pessoa que tá ali, né? Pode ser o próprio pesquisador, né? Ajudando, auxiliando. Pode ser que essa foice exumando o caixão encontre ali, né? Pode ser a procura por uma pessoa que entenda bem, que possa te esclarecer sobre algo. Você encontra aquele cão ali, né? Ele é que põe a mão na massa, ele é que tem a ver com essa escavação toda, com essas pesquisas, né? Ou então pode também se tratar, o caixão, a casa do caixão, para mim, caixão, lua, tem muito a ver com o passado, né? E a foice exumando o caixão e trazendo o cão, pode trazer assim um retorno de uma pessoa do passado, né? Do seu círculo de amizades. Bom, na minha interpretação, né? Isso vai depender muito da linha de raciocínio do intérprete, né? Vai depender muito de como o cartomante, né? Ele enxerga aquela lâmina ali naquela casa tal, né? Aí vai haver uma variedade de interpretações de cartomante para cartomante, né? Então, estava explicando sobre isso. Vamos pegar mais umas conjunções aqui. Vamos ver, por exemplo... deixa eu ver aqui. Vamos seguir aqui com... Deixa eu escolher uma carta. Vamos ver esse homem aqui, ó. Tá vendo esse homem aqui? Ele caiu na casa 20, na casa do jardim, né? Bom, então tá querendo dizer o quê? O que que aquilo ali quer me mostrar? O homem caiu na casa do jardim. Bom, ele faz parte ali, tá? O jardim tem a ver com formalidades, né? Aquela cerimônia toda, aquele grupinho que para se aproximar de você vem cheio de etiqueta, cheio de educação, cortesia, gentileza, né? Porque ainda não conhece você, ainda não tem intimidade com você, então fica naquela formalidade. Então esse homem aí na casa do jardim tem muito a ver com um homem que faz parte do círculo social da consulente, ou vem a fazer, né? Muito provavelmente ele vem a fazer parte, porque ele está na terceira linha da mesa real, né? Então tá mais pro futuro. Ele vem a fazer parte, mas é um cara assim, cheio de formalidades. Ele vai chegar cheio de formalidade. Não é uma pessoa assim que você já vai poder considerar íntima, né? Uma pessoa com quem você já vai poder assim trocar ideia e se abrindo de cara. Não, porque o jardim, ele tem muito a ver com aquele protocolo de formalidades. Então as pessoas ali
elas mal se conhecem, então se tratam com muita cerimônia, né? Aquele respeito, aquela educação, né? Aquela troca de gentilezas, de atenção, de cordialidade, de quem acabou de se conhecer, né? Tudo com jardim mostra aquele momento em que você ainda está se situando com o ambiente, com a pessoa, com a situação, mas de qualquer forma você tem muita identificação ali, tá? Tem muita identificação. Você vê que se somar o 28 com 20 dá 48. E 4 mais 8, 12 pássaros. Vai cair nos pássaros, né? Bom, esse aqui é o deck dos pássaros e dos obstáculos. Não é o da coruja e do trevo, tá? Eu adoro jogar com o deck da coruja e do trevo, mas esse aqui é dos pássaros e dos obstáculos, então tem que seguir a risca, né? Essa linha aí. Então, saindo os pássaros dali, mostra uma intensificação, né? Nesse entrosamento entre os dois, por motivo de afinidade, porque os pássaros, eles têm muito a ver com pessoas que possuem uma afinidade intensa entre si. Porque se eles estão voando juntos é porque estão de comum acordo nos objetivos, nas ideias, eles trocam experiências juntos. Eles são assim, aquele que seguem o mesmo rumo, mesmo propósito, a mesma meta, né? São tipo aqueles parceiros, né? Aquelas parcerias. Aquele casal, aquela parceria que tem o mesmo propósito, né? Tem aquela química no sentido das ideias, né? Aquele entrosamento de objetivos, aquele entrosamento, assim, não é uma coisa anímica, uma coisa muito voltada, assim, ao campo das experiências transcendentais, anímicas, emocionais. Não, tem muito mais a ver com essa parte assim externa, essa parte de você comungar com as ideias do outro, com a forma como ele faz as coisas, né? Se adaptar àquele estilo ali conforme ele toca pra frente, o mesmo propósito que você tem. Então, se você tá colado com o passarinho, é porque você tá de comum acordo com ele. Então, vocês estão ali buscando o mesmo propósito, né? Bom, então você vê como é fácil você interpretar as conjunções que caem aqui na mesa de jogo, né? Nada mais são do que conjunções. Você vê, a criança caiu na casa da raposa. Ali a criança ali, ó. Olha ela aí. Ela caiu na casa da raposa. Bom, a criança na casa da raposa, pra mim, nada mais é a nível de conjunção, né, como nós estamos vendo aqui, nós estamos interpretando aqui, do que quando eu vejo criança com raposa, eu vejo uma pessoa assim muito brincalhona, uma pessoa que gosta de rir muito, tirar sarro com a cara dos outros, uma pessoa que gosta assim de pregar peças nos outros. É uma pessoa assim cheia de sarcasmo, né? Uma pessoa sarcástica mesmo. Gosta de fazer piadinha com a cara dos outros, né? Com as situações. Então, eu acho o maior barato, né? Porque tem aquela descontração toda, né? Aquela descontração toda que traz um entretenimento, né? Pra ocasião, pra situação, né? E você vê ali que também criança com raposa, né? A pessoa não leva nada a sério. Você juntando essas conjunções ali, já pode ver que criança é descomprometida com tudo, com todos. E a raposa, ela realmente tem aquele desprendimento. Então, você juntando essas duas aí, você percebe que a pessoa é totalmente descompromissada, não leva nada a sério, tá? E você corre riscos se você chegar a fazer algum acordo, algum trato com ela, né? Porque tem aquela ameaça de só você se doar, né? Aquela situação em que só você vai se doar. Ela mesmo, da parte dela, não vai fazer nada. Ou vai fazer tudo assim, de forma desleixada.
fingindo, enganando, fingindo que está fazendo alguma coisa, né? Tudo de uma forma assim, totalmente descompromissada. Você não vai gostar do resultado, né? Então, uma coisa em que se você for combinar com uma pessoa assim, alguma coisa, só você vai se doar, né? E você corre o risco de sofrer uma grande decepção também. Mas você já vê que pelo estilo de comportamento da pessoa, raposa com criança, né? Aquela pessoa que está passando na rua, mexe com todo mundo, brinca com todo mundo, né? Fala com todo mundo, mas é uma pessoa que você não pode levar a sério. Você vê aqui, essa aliança caiu na casa 28, na casa do homem, tá vendo aí? Aqui, ela caiu na casa 28. A aliança na casa do homem já mostra para a consulente que ele está intimamente ligado a ela, né? Ele está intimamente ligado a ela, porque a aliança ali já me mostra uma pessoa, vamos supor que a consulente seja solteira, pode ser o sócio dela, né? Tem uma aliança ali. Então, existe uma pessoa que pode vir a se aproximar mais intimamente dela, né? Aí você vai analisar todas as casas, os tópicos, você vai cruzar as casas, né? Fazer a correspondência, a assimilação das casas que saíram, né? Se identificaram com interpretações semelhantes para você reforçar aquilo ali, passar para a consulente os pontos de risco, né? Os pontos de identificação da mesma leitura, né? O que saiu lá em cima também saiu aqui, o que saiu ali também saiu lá, então tá reforçando, né? A aproximação desse acontecimento. Bom, então nada mais são do que conjunções, como eu tô falando para vocês, né? É muito simples você ver isso, né? Muito simples. Por exemplo, deixa eu dar só mais uma última interpretação como exemplo, né? Na mesa real, as conjunções. Olha esse rato aqui. Olha o rato aí, que caiu na casa 36. Tá meio torta essa gravação, porque eu tô sozinha aqui gravando com o iPad. Eu não sei, assim, equilibrar direito. Tem que botar pra cá, pra mim, pra vocês prestarem atenção em mim. Tem que botar aqui pro jogo. Então, não repara não, tá? Bom, então o que acontece? Aquele rato ali na casa da cruz, a cruz pra mim tem a ver com a espiritualidade, tá? Então, se o rato caiu na casa da cruz, e se eu somar o rato com a cruz, vem uma raposa, o que eu vejo ali? Rato com cruz, pra mim, me mostra um mau comportamento, né? É uma pessoa, assim, que tem maus hábitos de comportamento em relação à própria espiritualidade dela, né? Então, ela, em relação à espiritualidade dela, é aquele tipo de pessoa que na frente dos outros pode parecer muito religiosa, muito espiritualizada, muito evoluída, mas não é nada disso. Ela tem um mau comportamento, né? Maus hábitos de comportamento em relação à própria espiritualidade. E o que é isso, Cíntia? O que são esses maus hábitos de comportamento? Bom, a pessoa não segue a doutrina, né? Ela faz que segue, mas não segue. Ela é uma pessoa assim que pode ter algum vício de comportamento, né? Para quebrar aquele protocolo ali da religião ou da área espiritual dela. Sempre alguma coisa negativa, porque o rato esconde os defeitos dele, né? Então, a pessoa que tem defeitos, ela esconde os defeitos, ela age de uma forma que ninguém... ela tem que esconder aquilo ali, ela age de uma forma que ninguém pode perceber. Você vê que a raposa, que vem na soma da conjunção do rato com a cruz, já mostra exatamente como ela é esperta para essas coisas assim de ocultação, de camuflagem, né? E outra coisa, a raposa na espiritualidade tem a ver com a apostasia, né? Então ela pode assim, eu vejo assim, se o rato tem os maus hábitos de comportamento, ele me mostra os maus hábitos de comportamento da pessoa que não segue nada daquilo ali, né? Ela não pratica aquilo ali, ela na frente dos outros ela tem uma postura, mas na vida pessoal dela não é nada daquilo, ela quebra regras, ela age de uma forma assim
totalmente descomprometida, desprendida desses quesitos espirituais, né? Que ela aparentemente demonstra aos de fora. E a raposa é a apostasia, né? Então você pode apostar que você tem aí uma pessoa, né? Uma pessoa que eu diria que não tem espiritualidade, né? É uma pessoa que não tem menor vínculo com essa área espiritual de uma forma intensa, né? É muito superficial, é só uma curtida. Ela vai ali na área espiritual para dar uma curtida, depois sai, quer viver a vida dela normal de novo, né? Ela não consegue seguir aquilo ali, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque rato e raposa, ela não é da essência dela, né? Ela entra em desacordo com aquilo ali, o comportamento dela, né? A vontade a vontade dela, as intenções dela, os interesses dela não estão compatíveis com o que a religião prega. Então ela sai fora. Ela não consegue, porque não é dela própria, não é dela. Então eu vejo dessa forma, tá? Ainda tem outras conjunções muito interessantes que eu podia dar uma olhada aqui, né? Ver aí com vocês, mas já tá para lá de 16 minutos de vídeo. E eu vou gravando aos poucos, pode ter certeza que eu vou voltar com outras gravações aí, com calma, pra gente poder pegar esse passo a passo com mais detalhes, tá bom?